Boa noite. Boa noite a todos. Vamos testando o som, testando a imagem, confirmando a presença. Por favor, digitem o chat no tamanho 20. Então, bem-vinda Carolina, Janaína, Isabel, o Washington. Boa noite a todos. Janaína não consegue falar. Vamos ver o seu problema de áudio. Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem bem? Sim, tudo ok? Então, estou abrindo a imagem para o Washington. Boa noite, Washington. Bem-vindo. O Washington é o nosso convidado para a webconferência dessa noite. Ele vai falar sobre SkyDrive, Google Drive, Dropbox, conforme nós apresentamos na nossa propaganda. Então, sem mais demora, eu gostaria de passar a palavra para o Washington. Só gostaria de mostrar antes para vocês que nós temos uma enquete preparada pelo Washington para que nós possamos conhecer um pouquinho do que vocês já entendem, já têm alguma prática sobre os sistemas que ele vai explicar hoje à noite. Então, por favor, copiem e colhem este endereço, né? E à medida do possível, vocês possam responder essa enquete preparada pelo Washington, né? Então, boa noite a todos. Estou passando a palavra para ele. Tudo bem aí, Washington? Está ouvindo bem? Tudo certo. Então, temos aqui a Plácida. Muito, muito bom ter você aqui. Plácida Abel, a Plácida é de Marília, que conheço, né? A Janaína de Marília. Washington é de Piracicaba, né? Assim como eu. A Carolina Fraga, não me lembro de onde a Carolina mas o que eu gostaria de pedir para vocês, Carolina Fraga da EBSCO, ok, Carolina, bem-vinda. Que vocês, à medida que o Washington vai falando, vocês já poderão ir digitando as vossas perguntas. Escolham, por favor, o tamanho 20 para digitar no chat à sua direita, para facilitar a leitura depois. O prazer é todo nosso, viu, Plácia, de ter você conosco. E a ideia da Content Mind com essas webconferências é disseminar o conhecimento de alguns especialistas convidados sobre alguns temas específicos que sabemos que são do interesse da nossa área. Então, com a palavra Washington, e ele vai assumir o controle aí dos slides, né? E eu vou estar fechando o meu vídeo. Estou à disposição para ajudá-los, tanto aqui pelo chat do sistema do WhatsApp, como também pelo Skype. Caso alguém queira alguma ajuda, poderá também utilizar o Skype. Então, vou fechar o meu vídeo e com a palavra está o Washington. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a essa webconferência. A gente vai falar um pouco sobre o Skype, o Google Drive, o Dropbox, armazenamento em nuvem em geral. Bom, para começar, vamos... aqui tem o link da enquete, né, que já foi passado aí para a dona Sueli. Bem, só para constar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre computação em nuvem, armazenamento em nuvem, os principais que oferecem, né, os principais provedores de armazenamento em nuvem, as similaridades, as diferenças de nuvem e não só né? Fala um pouquinho também sobre segurança.
Bem, antes de falar muito se fala hoje que é a tendência do mercado, né, em geral. A nuvem, ela pode ser um aglomerado de recursos praticamente infinitos. E esses recursos, esse aglomerado computacional, ele é capaz de prover serviços de forma muito transparente ao usuário. As principais características da computação em nuvem, que é por isso que hoje é a tendência, né, é a alta disponibilidade e o baixo custo. Esses são os principais atrativos aí para o cliente, né? Depois, mais adiante, a gente vai comentar sobre essas outras características que são intrínsecas à disponibilidade. Bem, a computação em nuvem, ela acontece com um tipo de estrutura que é chamada de computadores em cluster. Eles funcionam como se fosse apenas um computador, vários computadores, como se fosse apenas um computador de grande capacidade de processamento. Então, aqui só para exemplificar rapidinho, eu coloquei um computador como se eu tivesse 10 computadores e 5. O i5 é bom porque ele é um número, então dá para a gente fazer uma conta com ele, né? Se nós juntarmos 10 computadores e 5, e daí colocar aqui uma camada de software aqui em cima dele que consiga controlar esse hardware como se ele fosse um só. E aí a gente teria um supercomputador i50, que isso é claro que é só um exemplo, né? Mas essa é a base dos data centers existentes nas empresas Google, Microsoft, entre outros, né? Bem, se nós utilizarmos esses computadores i50 e espalharmos mais 10 deles ao redor do planeta, nós teríamos, então, um computador i500. Isso é só para exemplificar o que seria a potência desse computador. Então, esse computador ele vai garantir alta disponibilidade porque ele tem recursos que não são praticamente infinitos, porque eles, mesmo tendo vários usuários conectados a ele provendo uma quantidade muito grande de serviços, eles estão todos conectados, como vocês podem ver aqui na figura, né? Então, olhando isso de uma forma lógica, é como se fosse um computador apenas. Bem, outras características que estão aí relacionadas à alta disponibilidade a mobilidade e a redundância. O que seriam, nessa figura aqui, a mobilidade seria exatamente o quê? A figura dessas pessoas como usuários, elas estão num continente e elas acessam os computadores que estão próximos a ela. Se ela tiver uma pessoa que está num outro continente, também consegue acessar um computador que está mais próximo a ela. No caso, esse aqui. Existe também a questão da mobilidade lógica, porque a computação em nuvem ela acontece apenas pela internet. Então, alguns detalhes sobre a rede interna dos locais, como firewalls, alguns bloqueios, eles acabam sendo invisíveis, porque para utilizar a computação em nuvem é necessário ter a internet, acesso à internet. A questão da redundância, ela está relacionada ao fato de, se uma máquina, porventura, acontecer de parar, uma máquina, quando eu falo, é um data center. É claro que dificilmente isso vai acontecer, porque só voltar um pouquinho aqui. Se uma dessas máquinas aqui, que está dentro do data center, parar, o data center todo continua trabalhando,
e o processamento que estava sendo feito por uma máquina é distribuído pelo restante. Então o provedor faz uma manutenção e depois volta a rodar, a fazer funcionar essa máquina novamente para que o serviço seja restabelecido, no caso, nesse cluster, né? Mas para o cliente o serviço dificilmente para. Se for uma falha muito grande. Bem, imaginando que um cluster desse aqui pare, existem mais 9, nesse caso, nesse exemplo aqui, existiriam mais 9 que esse cliente pode acessar. E ele não vai perder informações. Por quê? Porque essas informações estão todas conectadas. Podem ver que estão todas interligadas. E, na verdade, elas não estão num lugar apenas. Elas estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Sendo que se essa pessoa se deslocar para outro continente, ela vai acessar um outro servidor que esteja mais próximo a ela, mas vai continuar acessando a mesma informação. Outra questão que está relacionada à disponibilidade na computação em nuvem é o fato de a nuvem ela oferecer serviços. Ela basicamente oferece serviços. Então, a partir do momento que você armazenou, por exemplo, um arquivo em nuvem, ele não serve apenas para um determinado sistema operacional. Ele pode ser utilizado em qualquer sistema operacional, em qualquer dispositivo, porque, na verdade, o que acontece é que nos dispositivos móveis, por exemplo, é criada apenas uma interface para facilitar a sincronização desses arquivos e o acesso a eles. Nos computadores é a mesma coisa. Portanto, essa portabilidade está relacionada ao fato de depender do sistema operacional, da arquitetura que está sendo usada de hardware, né? No caso, pode ser um smartphone, um tablet, um laptop, qualquer coisa. O armazenamento em nuvem, que é o que a gente vai estar falando aqui, ele funciona da seguinte maneira. Se eu tenho, uso um serviço de um provedor, que no caso aqui é a nuvem, e eu crio um documento, eu continuo editando ele, eu vou editando ele, o software que está instalado, ele faz o upload para a nuvem. A partir desse momento, se eu quiser deletar, se eu quiser desligar esse computador aqui, eu posso desligar tranquilamente, porque esse arquivo já está na nuvem. E automaticamente, quando eu acessar em outros dispositivos com a mesma conta, ele vai automaticamente ser sincronizado para esses outros dispositivos também. Então, se caso acontecer algum problema em um desses computadores, não vai ocorrer a perda desses dados, porque eles não estão mais no computador, eles estão na nuvem. Bem, quando a gente fala em armazenamento de arquivos em nuvem, atualmente existem vários serviços, né? Embora os mais famosos continuam sendo o Google Drive, da Google, o Dropbox e o OneDrive. Agora ele mudou de nome para o OneDrive, mas sempre foi o SkyDrive, que é da Microsoft. Existem outros também, como o Box, que vem crescendo bastante. O iCloud, que é da Apple. E ele é usado mais nos dispositivos Apple, para sincronização entre os dispositivos. O Mega também está sendo muito utilizado por causa da grande capacidade de armazenamento dele. O Ubuntu One, ele funciona para o Ubuntu apenas, que é um sistema Linux, tem alguma sincronização com outros sistemas operacionais, e o SugarSync, que é mais relacionado à área empresarial,
e possui serviços assim, que são mais relacionados à empresa. Bem, a seguir eu vou falar um pouquinho sobre as similaridades, porque todos esses serviços, esses 3 serviços, né, 3 aqui, a forma de utilização deles são muito parecidas. A utilização, o compartilhamento e a sincronização. Bom, começando aqui pelo Google Drive. Basicamente todos eles seguem o mesmo padrão. Você precisa ter uma conta. Se você não tiver, é só criar, é gratuito. Os 3 são gratuitos. Normalmente o Google e o SkyDrive, as pessoas já possuem já uma conta através do e-mail, tanto do Gmail quanto do Hotmail ou Outlook. No caso do Google, também ele consegue consegue acessar o Drive depois que estiver logado, a partir do ícone de aplicativos do Google Chrome, no caso, né? Ele possui uma visualização muito simples, que é muito parecida com um disco físico, né? Um computador, como é armazenado os arquivos num computador. Então aqui nós temos a área dos arquivos, alguns atalhos que são importantes, mas basicamente o meu disco aqui é o que dá acesso a esses arquivos aqui. Temos atalhos para criar documentos ou pastas e para subir arquivos, enviar arquivos a partir do computador para o Google Drive. Aqui com o botão direito, em qualquer arquivo ou pasta, ele abre uma lista com várias opções, né, que são para manipulação do arquivo. E pode ser para abrir com um determinado aplicativo, para criar uma nova pasta, compartilhamento, mover, renomear, alteração de cor e marcação para facilitar a localização dos arquivos, né? E remoção, são as operações básicas de arquivos. Nessa tela, naquela opção compartilhar, que dá acesso a essa tela de compartilhamento. Aqui existe ele gera um link para você acessar essa pasta ou pela internet de acordo com as permissões que estão nessa área de baixo aqui. Qual o tipo de compartilhamento? Nesse caso que eu usei uma pasta pública. Então esse link aqui, ele serve para qualquer pessoa acessar. Eu posso compartilhar também esse link através das redes sociais. Já tem os atalhos aqui. Aqui também eu tenho a opção de chamar colaboradores para essa pasta ou para esse arquivo, no caso do Google, para eles também poderem editar ou apenas visualizar. Esses colaboradores normalmente são uma pessoa que está trabalhando junto a um projeto, e aí você envia um e-mail para ele e ele consegue ter acesso à mesma pasta, ao mesmo arquivo que você tem para trabalhar junto. Nessa tela, nós temos aqui alguns arquivos que estão sendo compartilhados, no caso, comigo, né? Então, da mesma forma que eu posso enviar um link, um e-mail de colaboração, quando eu recebo, eles aparecem aqui. Esses arquivos aqui, eles não fazem parte do meu disco, a menos que eu clique nele e clique em adicionar ao meu disco. Qual que é a diferença do meu disco e de estar no meu disco ou não? No meu disco ele é sincronizado também. A partir do momento que ele entra aqui no meu disco, ele é sincronizado no software de sincronização. E aqui estamos na seção de sincronização dos arquivos.
No Google Drive é muito fácil porque ele verifica qual é o seu sistema operacional e clica e exibe um atalho para você já baixar o aplicativo. É um download normal, igual a qualquer outro aplicativo. Depois que ele é instalado, ele solicita também um login, que é o mesmo login que estava sendo utilizado. E então ele dá uma opção para você alterar, escolher um local para a pasta que vai ser compartilhada. E ela pode ser alterada por esse botão. E também dá a opção de sincronizar quais pastas serão dá a opção de selecionar quais pastas serão sincronizadas depois que ele estiver instalado. Feito isso, basta clicar em iniciar sincronização e ele vai criar essa pasta e vai baixar todos os arquivos que estão na nuvem para o computador. Tem um detalhe que mostra um arquivo que está sendo sincronizado. Ele tem um ícone diferente. Os que já estão transferidos aparecem com esse ícone dele. Bem, aqui é a seção de utilização do SkyDrive. Também é muito parecida. Precisa da conta da Microsoft nesse caso. Tem a área dos arquivos também, que eles utilizam, o padrão é o mesmo para a maioria dos serviços de armazenamento em nuvem. Então aqui tem a área dos arquivos, aqui a área dos atalhos. Aqui é possível criar os documentos e aqui subir arquivos que já estão no computador, sem a utilização do software. No caso de um arquivo, clicando com o botão direito nele, no caso aqui é uma pasta. Então ele dá várias opções aqui também relacionadas à pasta ou arquivo, como abrir, compartilhar, inserir um link numa rede social, num site, um blog, renomear, excluir, enfim, todas as opções normais de arquivo. Essa área de compartilhamento também é muito parecida com a do Google Drive, mas aqui ele separa a colaboração, no caso a seção convidar pessoas, eu faço o convite por e-mail também. Aqui eu seleciono as permissões para os colaboradores. E na seção obter um link, ele gera um link público. No caso, esse link pode ser compartilhado, né, em redes sociais, ele tem um atalho também para redes sociais, em páginas web, blogs, enfim. E aqui tem a permissão também relacionada a esse link. O link é uma coisa, ele é mais público. Já a colaboração, ela é mais pessoal. Bem, aqui na seção de compartilhamento também tem o que está sendo compartilhado comigo. Então tem um atalho aqui nessa área de atalhos, aqui tem o compartilhamento. E aqui tem os que eu estou compartilhando, compartilhados por mim, e o que outras pessoas estão compartilhando comigo. Né? A mesma coisa do Google Drive. Aqui temos o atalho para fazer o download do aplicativo. Também é da mesma forma, instala o aplicativo direto no site do SkyDrive. Faz a instalação, faz o login. Aqui ele também pede um caminho para ser incluído, para ser criada a pasta, né? No caso do SkyDrive, ele tem uma diferença que ele permite que você acesse arquivos que não estão na pasta do SkyDrive. Ou seja, em qualquer lugar do computador, habilitando essa opção aqui, é possível acessar remotamente esses arquivos. Esse é um diferencial no caso do SkyDrive. Aqui a pasta já criada também, com os ícones verdes, e o ícone normal é o que ainda não foi sincronizado. Bem, aqui
passar para o Dropbox, que também é da mesma forma. Aí, no caso do Dropbox, como ele não está relacionado a um e-mail nada, precisa criar uma conta no Dropbox, que é também através de um e-mail. Bem simples, igual a qualquer processo de cadastramento de contas. Quando no Dropbox, ao fazer o cadastro, no meu caso aqui eu já fiz essa introdução, mas quando se faz o cadastro, ele oferece essa introdução, que são alguns itens que você vai concluindo e ele vai te bonificando com um espaço em disco, na nuvem, né? Aí no caso aqui, no meu eu já tinha ganhado 250 megas, né, por fazer o tour. E aí cada item desse daqui ganha um determinado valor. Depois nas diferenças eu vou explicar um pouquinho sobre isso aí. Também a interface é muito parecida com os outros. Tem a área de atalhos e a área de arquivos, subir arquivos e criar pastas. Também as opções de arquivos são muito parecidas com os outros. Baixar, excluir, compartilhamento, colaboração. Bem, no caso do compartilhamento, na seção de compartilhamento do Dropbox, aqui temos a área de colaboração, que também é da mesma forma, é feita através do e-mail, mas aí a pessoa precisa ter a conta no Dropbox para a colaboração. No link já é mais público. O link sempre é mais público do que a colaboração. Desculpa, passei aqui. Ao clicar numa pasta, né, com o botão direito, e clicar em obter link, ele já gera um link para você também compartilhar em sites, enfim, em qualquer lugar, vai ser acessível pela web. Na área de compartilhamento, também tem essa opção em cima aqui que faz tem alguns atalhos. No caso, essa visualização, ela é daquela pasta que foi compartilhada. Isso aqui é como ela é visualizada na web. Se eu compartilhar esse link com qualquer pessoa, ela vai conseguir ver dessa maneira. E no meu caso aqui eu posso remover o link, ou a pessoa, no caso, pode baixar como zip, ou pode mostrar no Dropbox dela. Pode adicionar no Dropbox dela. Aqui também eu tenho um controle dos links que eu criei, no caso, nessa área de atalhos aqui na lateral. E compartilhamento que outras pessoas estão fazendo comigo. No caso aqui eu tenho algumas pastas que outras pessoas compartilharam comigo. Da mesma forma que nos vídeos. A sincronização também é através da instalação do aplicativo. Também funciona da mesma forma. Você baixa como qualquer arquivo, instala e faz o login depois de instalado. Ele tem também a seleção de pastas, quais pastas serão sincronizadas, é possível deixar algumas de fora. E no caso aqui também é o local onde ele será instalado. Depois de sincronizar, depois de instalado, ele fica na área de notificação do Windows e fica exibindo a atualização recente, né? E na pasta, da mesma forma que os outros, ficam os arquivos com os ícones que já foram sincronizados. Bem, agora algumas diferenças e particularidades que tem de um para outro, né? No caso, começando pelo Dropbox, ele tem uma opção o software dele tem mais opções do que os outros, né? No caso, ele pode ter a reprodução automática, que ele integra a reprodução automática do Windows. Quando você insere um pendrive, ele com mais um clique, no caso, né, naquela tela de reprodução automática,
ele pode fazer a importação diretamente para a pasta do Dropbox. Ele também faz a captura de tela com a tecla Print Screen. A partir do momento que ele tiver selecionado essa opção nas preferências do aplicativo, ele, ao apertar o Print Screen, ele salva as capturas de tela diretamente no computador e automaticamente manda para a nuvem. O aplicativo do Dropbox também permite um controle de banda, de largura de banda. Isso é importante em alguns locais onde a banda é limitada ou onde tem uma utilização muito grande da banda de internet, e aí dá para limitar uma velocidade para não interferir em outros serviços que executam na rede. Também possui o LAN Sync. Esse LAN Sync ele faz a sincronização entre os computadores que estão dentro da mesma rede. E aí, no caso, economiza um pouco de banda na internet. Mas ele dá preferência para a rede. Ainda no Dropbox tem a questão da indicação. Ao indicar pessoas, né, outros usuários, os usuários ingressarem no Dropbox, o usuário ganha 500 megas. E ele pode chegar até 16 GB. Então, no caso, depois da comparativa, a gente vai ver que é possível chegar a uma quantidade de espaço muito boa com o Dropbox. Mas é através das indicações. Aí aqui tem outras formas também de ter um aumento do espaço, né? No caso, fazendo upgrade, que é a paga, né? Ou do Dropbox pago, que é o Dropbox para a empresa. Tem a indicação, que é 500 MB por pessoa, pode chegar até 16 GB. Conexão das redes sociais, também gera 125 MB de espaço. E aqui também, atualmente, eles têm o software Mailbox para o iOS. E se você gerenciar o e-mail pelo Mailbox, eles te dão 1 GB de espaço. Uma outra coisa legal também dele é que ele utiliza software livre e possui aplicativo de sincronização com o Linux. E não são todos que fazem essa sincronização com o Linux. No caso, por Ubuntu, Fedora e Debian. E também dá para compilar diretamente o código-fonte por ser aberto. Uma outra vantagem do Dropbox é que ele possui várias APIs de desenvolvimento. Então, tem várias linguagens que podem para desenvolver para o Dropbox, que favorece, no caso, aí, a criação de vários aplicativos para integração com ele. Bom, passando agora para o SkyDrive, algumas particularidades dele, que no caso, eu acho que o principal diferencial do SkyDrive é a colaboração simultânea com dos aplicativos Office. Então, desde o Office 2007 até o 2013, o Office 365, que é o Office na nuvem, e o Office Web Apps, que roda diretamente no SkyDrive, é possível fazer a edição simultânea desses arquivos. Da mesma forma, no Google Drive também dá para fazer, só que aqui o Office, como é da Microsoft, então, né, e como ele é muito utilizado, essa é um grande diferencial do SkyDrive. Essa opção também, essa vantagem aqui, é que, no caso, ela pode ser acessada pelas configurações do aplicativo depois de instalado, e ela dá a opção de procurar qualquer computador. A mesma conta que está logada no computador consegue acessar remotamente, ou seja, pela internet consegue acessar qualquer arquivo que esteja naquele computador. No caso aqui, os PCs constam nessa lista aqui. Bem, passando para o Google Drive, acho que sem dúvida um diferencial dele é a quantidade de aplicativos que existem que rodam diretamente no Google Drive. E aí, no caso, tem os softwares de produtividade, né,
que era do Google, que era o Google Docs anteriormente, agora está tudo no Google Drive. E tem outros aplicativos, como programa para música, para armazenamento de música, extrator de arquivos compactados, software para mesclar os arquivos PDF, diagramação, conversão, edição de imagem, tudo isso rodando diretamente na nuvem. Não há necessidade de instalar nenhum software na máquina, roda tudo na nuvem. A sincronização das pastas também também tem o diferencial de ter como eu já disse antes, né, os arquivos que foram compartilhados comigo, eu posso adicionar eles ao meu disco e eles são sincronizados também. Não acontece nos outros, né? Uma coisa bem bacana que tem no Google Drive é que o funcionamento dos links públicos dele é muito bom e é possível até mesmo hospedar páginas em HTML, CSL, até HTML5, CSS e JavaScript, que é possível acessar. Depois eu passo um link para vocês testarem de um template que eu coloquei em HTML5 e publiquei no Dropbox. Vocês vão ver que dá para fazer isso aí para resolver algum probleminha rápido, para colocar alguma página no ar. Aqui tem a sequência aqui, no caso aqui na pasta, precisa deixar ela como pública para somente visualização. E abrindo no visualizador do Google Docs, do Google Drive, clicando, ele vai exibir o código-fonte inicialmente, aí clicando em visualizar, ele vai abrir o site mesmo, e aí a partir desse site pode copiar o link e colar em qualquer lugar, compartilhar com qualquer pessoa. Tá aí o site, depois tem um link aqui embaixo, aí depois vocês podem entrar, depois acessar, depois eu vou passar o link encurtado, encurtei, e aí vocês podem acessar e ver que ele funciona muito bem. Também outro diferencial do Google Drive é a visualização de vários tipos de arquivos. Ele tem uma grande quantidade de arquivos, inclusive até arquivos que são proprietários, né, como o Autodesk, que é o AutoCAD, que é da Autodesk, e inclusive outros aí ele consegue visualizar. E ele também faz reconhecimento óptico de caracteres em arquivos PDF e imagens de textos. E de repente pode ser uma boa ferramenta aí para reconhecimento óptico de caracteres. Funciona muito bem. Aqui é uma tabela comparativa de todos os serviços aí que foram listados anteriormente, né? Aqui eu separei eles nos três maiores, né? Aí depois eu vou, na questão da segurança, eu vou explicar um pouquinho por que eu separei. Então são esses três que foram contemplados aqui na webconferência, Google Drive, Dropbox e OneDrive. Aqui eu realcei em verde os pontos positivos e em laranja os negativos. Aqui no caso dá para ver que o Google ele tem mais espaço, oferece mais espaço do que os outros, mas em termos de valores o OneDrive fica na frente, aí, embora o Google Drive também não fique muito atrás. Quase praticamente o mesmo valor. Depende da quantidade de armazenamento que é necessário para cada necessidade. No caso dos desktops, eu não coloquei o Dropbox como um ponto positivo, mas sim os outros, o Google Drive e o OneDrive, como um ponto negativo, porque nos desktops é importante ter a sincronização. O Google Drive, a Google divulgou que em breve ela irá lançar o software de sincronização para Linux. E todos os usuários de Linux acho que aguardam ansiosamente. No caso
de dispositivos mobiles, o Dropbox tem uma vantagem aqui, até boa, mas não dá para avaliar muito, porque aqui tem um jogo também de interesses aqui, né? No caso Android é da Google, Windows Phone, Windows 8 é da Microsoft, o iOS é da Apple, que também tem um sistema de nuvem próprio, né? Então aqui não dá para avaliar muito não. E no caso aqui, o Chrome e o Firefox, infelizmente a Microsoft ela não disponibiliza os aplicativos para os dois navegadores, que atualmente tem vários aplicativos para ele. No caso de compartilhamento, como eu tinha falado antes, o Google Drive ele funciona muito bem e tem uma vantagem muito boa, embora a Microsoft também não fique para trás não. No caso dos outros, como né, o Box, o iCloud, o Mega, aqui aí a comparação não dá para fazer muita comparação. Aqui a gente tem que destacar o Box e o Mega, que também vem crescendo muito, tem um espaço muito bom, maior espaço entre eles, 50 GB aí, é bastante. E o preço do Box é bem pequeno, bem vantajoso. Bem, aí no caso tem também no Box tem a integração com os dispositivos móveis, ela tem para praticamente todos, só o Symbian que não, mas o Symbian está indo já em desuso, porque a própria desenvolvedora já deixou de desenvolver ele, né? E no caso, o compartilhamento também ele leva vantagem. Então o Box aí ele está sendo bastante utilizado e eu acho que ele vai entrar na briga aí futuramente. Aqui já não entrou, né? Bem, aqui do comparativo, eu acho que o Google Drive é o melhor, né? Olhando o gráfico, olhando a tabela ali, entre as grandes, o Google Drive, e das outras o Box, acho que está na frente aí de todas elas. Bem, não poderia deixar de falar um pouquinho sobre segurança. No caso, por que eu separei no slide anterior a questão dessas grandes, né? Porque essas empresas, pelos contratos que elas têm, elas têm uma responsabilidade muito grande com a segurança, né? No caso da computação em nuvem, a gente só falou em vantagens no início. Só que ela tem também desvantagens que tá diretamente relacionada à segurança. Por quê? Porque como a estrutura é invisível para o usuário não tem como saber onde está realmente o arquivo dele. Por exemplo, eu coloco um arquivo na nuvem e não tem como saber onde ele está. Então, isso aí é característico da nuvem, porque também, senão não teria sentido. Porque se eu deixo um arquivo lá, é responsabilidade do provedor. E ele tem que me garantir que ele vai estar sempre lá, é a questão da alta disponibilidade. Só que, no caso, esses dados, eles ficam num servidor que não é meu. É um servidor de terceiro. Então, eu não sei o que acontece nesses servidores. E a única coisa que pode ter um respaldo aí, no caso, é o contrato que é obrigado a aceitar para utilizar os serviços, né? As grandes empresas, essas 3 grandes empresas aí, elas têm uma responsabilidade grande com os dados, né? Até porque eles oferecem serviços gratuitamente, mas nada é de graça, né? Então, no caso, eles vendem algumas informações que são coletadas através de robôs nessas informações dos clientes. Isso daí é a mesma coisa de quando a gente está navegando num site e aí esse site ele tem depois que eu pesquiso uma coisa no site de compra, por exemplo, começa a aparecer várias propagandas relacionadas àquilo. É mais ou menos o que acontece dentro de um servidor de armazenamento em nuvem. Eles oferecem gratuitamente, mas não é bem gratuito, porque a Google também oferece os serviços dela para empresas.
E no caso ela pesquisa com esses metadados, ela pesquisa o que o cliente ele consegue direcionar melhor a partir dos interesses do cliente. Esses metadados estão nos arquivos que eu insiro na nuvem. Algumas informações sigilosas, coisas muito sigilosas mesmo, o conselho é deixar ele fora da nuvem, embora seja difícil, porque hoje tudo está indo para a nuvem, né? E também existe também a questão da criptografia entre o cliente e o servidor. O cliente, no caso, é o usuário, e o servidor são os provedores. Eles garantem que ninguém vai olhar os dados dele enquanto estiver em trânsito, estiver transferindo. Mas o que acontece? Esses dados estão salvos num disco rígido dentro do servidor dos provedores. Então, quem garante que eles não serão acessados? Né? Então, tem essa pergunta aí que é o que tocante à questão da segurança. Né? Agora a gente vai abrir aí para dúvidas, né? Tá, vamos. A Sueli já respondeu a pergunta da Carolina. Bem, eu estou começando agora com a Content Mind e vamos preparar alguns conteúdos direcionados à questão da biblioteca, né, ao negócio da biblioteca. Futuramente a gente vai preparar alguns cursos, algumas webconferências voltado à biblioteconomia, ao gerenciamento de biblioteca e tudo mais. Com certeza tem bastante coisa que dá para ser utilizada. A próxima. Tem uma pergunta aqui, se as pastas têm tempo de permanência no servidor. Essa é uma outra questão relacionada à segurança. Tempo de permanência elas não têm. Elas podem ficar lá enquanto você tiver a conta, enquanto você não excluir elas, né? Mas no caso, as empresas maiores, que nem a Google, a Microsoft, o Dropbox, eles têm um nome maior. Existem outras, além dessas que também têm nome, existem outras empresas que não dá para garantir que eles vão continuar oferecendo esse serviço. E aí, de repente, você coloca todos os seus arquivos lá naquele serviço e, de repente, amanhã ele para de funcionar e você vai perder essas pastas. Então, na verdade, tempo de permanência não tem. Mas a questão aí de até quando esse provedor vai conseguir manter esse serviço. Essa pergunta foi da Plácida Santos. Uma outra pergunta. Sim, sobre controle de versão. O SkyDrive também faz um controle de versão. Deixa eu ver se online. No Office, eu sei que ele faz um controle de versão. E no Office Desktop, né? Office 2013, 2010.
Já no Office Web Apps, ele faz também controle de versão. Faz um controle de versão, sim. O Dropbox, ele não tem essa questão da... Eu acho que... Bem, vou dar uma olhada para se eu acho a questão do controle de versão do SkyDrive. Sim, tempo tá encurtando, eu verifico depois e respondo posteriormente a questão. Mas no Office ele mantém o controle de versão, sim. Outra pergunta da Carolina sobre a questão do maior espaço grátis. Aí, nesse caso, vamos voltar naquela tabela comparativa. No caso, o maior espaço gratuito é o do Mega. Isso, assim, entre todas elas, né? Das grandes, no caso, entre as grandes, no caso é o Google Drive que oferece 15 GB já. Só que esse 15 GB é compartilhado entre fotos também. Mas, de qualquer forma, se utilizar só o Google Drive, são 15 GB de armazenamento. Outra pergunta sobre compartilhamento de documentos e pastas. No Dropbox, apenas... Não, o compartilhamento colaborativo, ele é permitido em todos eles, tanto documento quanto pasta. No caso do Google Drive, ele oferece um compartilhamento aí público um pouco melhor do que os outros. Nessa questão aí, ele pode ser compartilhado documentos e pastas da mesma forma. No caso, essa enquete que a gente disponibilizou aí, ela é feita no Google Drive e está compartilhada de forma pública. Qualquer pessoa pode ter acesso a ela. Não, eu cheguei nela agora.
tinha aberto meu áudio. Agora ok? Dá para me ouvir? Agora sim, né? Ok, então até uma próxima webconferência. Guardamos de vocês essa enquete. Nós agradecemos a presença do Washington e ele vai preparar novas webconferências bem mais próximas, né, uma continuação, né, dessa linha que hoje foi somente uma apresentação desse tema. Então, contamos com vocês nas próximas webconferências da COVID e fica aqui o nosso abraço, né, tanto ao Washington como a todos vocês que nos prestigiaram. Então, muito obrigada, muito boa noite, até uma próxima oportunidade. Boa noite. Muito obrigado a todos que participaram, obrigado a Sueli pelo convite, a Content Mind. Com certeza na próxima a gente vai trazer alguns conteúdos direcionados e muito obrigado a todos. Até, gente, só clicar no X lá em cima e a gente pode fechar a sala. Viu? Muito obrigada, viu, gente? Até uma próxima e ajudem a divulgar o link porque essa webconferência já realizada vai ficar disponível no site, assim como todos